Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui meu celular. Peraí, pessoal. Tá meio torto. Aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o nosso programa semanal, o Devaneios do Café, que ele é feito aqui no Freud, no Freud Estupefato, aqui no Instagram. Ele também está sendo transmitido ao vivo no YouTube do SEI Campinas e também vai gravado para o YouTube do Freud Estupefato e para o Spotify também. Que boa noite, pessoal, já está chegando a Liliana Santiago. Boa noite, Liliana, seja muito bem-vinda. Bem-vindo também, pessoal, que estiver chegando, tá? E eu não consegui ler o nome por causa do perfil. Aí vocês puderem colocar um nome, assim, boa noite, está falando tal pessoa, se quiser colocar um lugar também, me facilita. Aqui tem a Psidane Matos. Boa noite, Psidane Matos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro. E, para quem já conhece aqui o Devaneio do Café, eu só vou chover no molhado, mas para quem não conhece, para quem está vendo a live pela primeira vez ou está conhecendo o programa através desta live, nós temos este bate-papo aqui acontecendo ao vivo no Instagram e também no YouTube do SEI Campinas, sobre reflexões atuais, pegando ali alguns autores, pegando algumas ideias, sobre temáticas, sobre o que tem acontecido no mundo, no cotidiano, e por aí vai, A gente vem pegando temas mais recentes, ou temas que de alguma forma aparecem tanto na página, tanto no meio social, e a gente vai aqui reimaginando-os, vendo-os de uma outra forma, buscando inclusive rever eles para ver melhor. Toda a atitude de rever é uma tentativa de ver melhor algo que não está assim tão dado, tão pronto, não fica só na primeira impressão. A gente não é vendido tão facilmente só para a primeira impressão. E bom, na semana passada eu falei de um tema, talvez eu volte nele, tá, pessoal? Talvez eu volte nele de alguma forma, mas é um tema que ele apareceu muito forte nas últimas semanas, então por conta disso eu queria trazê-lo, mais para uma iniciação, uma reflexão do que uma conclusão, tá? Por isso que eu falo que a gente talvez volte nele, mas não agora. Na semana anterior à da semana passada, nós iniciamos uma conversa com a temática sobre como as imagens conversam conosco. E hoje eu gostaria de dar prosseguimento a esta live, tá? Então, por conta disso, eu vou até anotar aqui, se eu consigo escrever aqui embaixo, tá? Aproveitei e arrumar a câmera que estava meio torta. Tema, vou escrever aqui e deixar fixado. Boa noite, Tatiana Morels, que está chegando aqui também, seja muito bem-vinda. A Tatiana já é de casa, né, Tatiana? Você sempre acompanha-nos aqui nos devaneios. Como as imagens aí, pronto. Eu coloquei aqui a temática, agora eu fixo ela. Pronto, aí. Eu vou tentar fazer isso, tá, pessoal? Porque muitas vezes na live passada teve algum pessoal que chegava e ficava perguntando sobre o que é o tema e tudo mais, tá? E para não interromper muito a continuidade da conversa, eu já deixo o tema aqui e a pessoa já se localiza melhor, tá? Que estiver entrando durante a live. Perfeito, agora eu acho que está ok. Acho que está ok para todo mundo agora, né? A posição da câmera para mim estava meio torta. Então, vamos continuar esse tema, tá? Talvez eu continue ele também na semana que vem, porque ele é um tema bastante complexo. Ele é um tema bastante complexo e ao mesmo tempo eu vejo que ele é bastante interessante também.
E eu vou trazer aqui um pouquinho disso e resgatar um pouco da primeira live que fiz sobre este tema. A primeira live que eu fiz sobre este tema, eu trouxe um livro do Hillman chamado O Sonho e o Mundo das Trevas, onde naquele livro ele mostra ali algumas imagens que aparecem em sonhos, né? Sonhos com, mandala, imagens redondas, morte, cachorro, animais e por aí vai. Ele elege uma série de imagens e busca ali trazer qual é a alma daquelas imagens. Então ele está trazendo ali um catálogo de algumas imagens, mas buscando ver nelas o que isso fala sobre a perspectiva de alma. Ou seja, ele traz ali a necessidade da narrativa. Ou seja, não ver o cachorro, por exemplo, estou colocando aqui uma imagem de um cachorro, não ver o cachorro do sonho como sendo um cachorro real, mas uma imagem como um cachorro. Qual é a diferença e qual é a virada de chave, o pulo do gato dessa perspectiva? Quando eu narro este cachorro, quando eu olho para ele, quando eu me interesso por ele, quando eu começo a perceber as qualidades daquilo que ele está fazendo ou se apresentando, eu não estou falando tanto de cachorro, não. Eu estou falando de alguma coisa como um cachorro. E talvez como um cachorro tenha uma sacada aí interessante, dá um insight. O cachorro é um insight da alma, nesse sentido. E bom, para a gente se aprofundar um pouco melhor nessa perspectiva, eu trouxe outro livro do Hillman, que é o livro, um dos dele que eu mais aprecio, que eu inclusive cito bastante por conta da dimensão de como ele traz ali o suco da psicologia. Se eu pudesse dizer quais serão das obras mais pilares da psicologia arquetípica, este livro para mim é um pilar. Eu sempre, quando eu estou com alguma dúvida, eu volto para ele de alguma forma, ou ele se apresenta para mim de alguma outra forma. Este livro aqui, Ficções que Curam, Psicoterapia e Imaginação em Freud, Jung e Adler. Este livro aqui, para mim, ele é, não sei nem mensurar isso em palavras, mas para mim esse livro aqui ensina a fazer psicologia muito melhor do que é ensinado em alguns lugares ou instituições ou cursos e tudo mais. Esse livro aqui é básico, é basilar. Ele não é básico no sentido de simples, mas ele é basilar. Ele é básico no sentido de aqui a gente tem uma noção de como fazer psicologia. Ele faz isso nesse livro, ele nos dá essa oportunidade aqui. É um Hillman que ele narra muito bem, ele traz a perspectiva psicológica muito bem. O que é ver psicologicamente qualquer coisa, qualquer fenômeno? Este livro aqui é fantástico. E bom, eu queria e quero, não só queria, eu quero começar trazendo logo de cara a primeira página do livro, né? Tirando ali a introdução dele, o prefácio, é a primeira página do livro. Aqui a gente já vai sacando do que a gente vai tratar e de como que é olhar para as coisas psicologicamente. Isso que eu falo, é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo ele dá uma embananada na nossa forma comum de se ver as coisas, mas ao mesmo tempo ele cria esse terreno fértil para enxergarmos ou para escutarmos melhor psicologicamente. Aqui o primeiro capítulo dele é sobre o Freud, tá? Ele traz o Freud para cá e
subcapítulo, que eu poderia dizer, número 1 aqui, é o Freud ficcional. E ele começa dizendo o seguinte, inclusive é uma entrevista muito interessante, tá? Eu acho que ela não tem traduzida para o português, pelo menos aqui na referência deste livro aqui, ó, e também eu fui procurar, não tão recentemente, mas de certa forma, há uns 2 anos atrás, por volta, essa entrevista aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Ai, caramba, não, pera aí. Onde que ela está? Referência. Tem número isso aqui. Ah, tem número 2, achei. Ué. Quer ver? Será que está mais para frente? É o número 2. Isso aqui é abreviações. Eu quero o número 2. Ué. Tá. Eu tô vendo errado aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. Cada capítulo tem uma nota. Eu não tinha reparado nisso. Agora eu tenho que achar a nota desse capítulo aqui. Onde que está a nota desse capítulo? Achei, está aqui. Aqui, ó. Essa referência que eu vou ler agora, ela diz de uma entrevista que ele fez a Giovanni Papini, A Visit to Freud, que foi reeditado na Review of Existential Psychology and Psychiatry, de 1969, na página 130 a 134. Então, a referência que eu tenho aqui, ela só está em inglês. Eu não conheço esta referência aqui em português, eu não a achei, pelo menos. Então eu estou falando isso para quem quiser achar e ver isso aqui na íntegra, essa entrevista na íntegra, é a entrevista com Giovanni Papini, A Visit to Freud, que foi reeditado na Review of Existential Psychology and Psychiatric, de 1969. É uma entrevista póstuma, tá? É uma entrevista que foi publicada após a morte do Freud, tá? Então aqui, ó, em 1934, 34 foi, por isso que eu falo, o Freud ele morreu antes de 34, se não me engano, né? Acho que ele morreu em 31. Acho que foi em 31 que ele morreu. Me corrijam se eu estiver errado, tá, pessoal? Mas eu sei que a entrevista ela foi publicada póstumamente. Em 1934, Giovanni Papini publicou uma curiosa entrevista com Sigmund Freud. Ela é apresentada em forma de diálogo direto, como se o psicanalista estivesse confessando, em particular, sobre o que precisamente seu trabalho dizia a respeito. Isso foi o que Freud disse, Freud entre aspas ali. Todos pensam que sustento o caráter científico de meu trabalho e que meu principal objetivo reside em curar doenças mentais. Trata-se de um erro terrível que prevalece há anos e que não consigo corrigir. Sou cientista por necessidade, não por vocação. Por natureza, sou realmente um artista. E disso há uma prova irrefutável. Em todos os países dos quais a psicanálise penetrou, ela é mais bem compreendida e aplicada por escritores e artistas do que por médicos. Meus livros, de fato, se parecem mais com trabalhos da imaginação do que com tratados de patologia. Eu consegui vencer o meu destino de forma indireta e realizei meu sonho, permanecer um homem das letras, embora na aparência ainda seja um médico. Em todos os grandes homens de ciência há uma pitada de fantasia, mas ninguém se propõe, como eu, a traduzir as inspirações oferecidas
pelas correntes da literatura moderna em teorias científicas. Na psicanálise, encontram-se fundidas, apesar de transformadas em jargão científico, as três maiores escolas literárias do século XIX: Heine, Zola e Mallarmé. Estão unidos em mim sob a patronagem de meu velho mestre, Goethe. Então, aqui a gente já vai observar uma coisa muito interessante nessa entrevista, tá? Claro que por ser uma entrevista póstuma, uma entrevista que, digamos assim, o Freud estava fazendo uma confissão ali pessoal para o Giovanni Papini e tudo mais. Mas aí tem uma coisa muito interessante, aqui ele está nos localizando de algumas coisas. O pai da psicanálise, aqui, né, o dito, né, porque aqui o Freud está entre aspas, não está, digamos assim, foi uma entrevista pessoal ali. Mas ele está dizendo o seguinte, a psicanálise, ela se aproxima muito mais da literatura para se tornar uma ciência, do que ela se aproxima da ciência para se tornar válida. Isso dá uma virada de chave. Isso nos faz compreender que a ciência cuja qual nós estamos aqui lidando é a ciência da fantasia. Tanto que ele compreende que quem que compreende mais a psicanálise são aqueles que trabalham e estão mais próximos de alguma forma da fantasia. São os artistas, os escritores, os poetas e por aí vai. O próprio Freud disse isso aqui. Então ele compreende que quando ele utiliza-se de termos, de conceitos, ele está fazendo isso por uma necessidade da sociedade, não uma necessidade da alma, vamos colocar assim. Até o próprio Freud aqui dentro desse recorte aqui que foi lido, está dizendo, bom, o conceito ele é necessário para ele ser aceito dentro de uma comunidade, mas ele não reflete sobre aquilo que a gente chama de psique. Ele não reflete sobre a realidade da imaginação. O que reflete sobre a realidade da imaginação é aquele que narra, é o narrador, é o escritor, é a forma como as coisas são narradas. Então ele coloca ali, inclusive nas escolas, ele coloca que a psicanálise tem um tripé de escolas literárias ali, aonde a fundamentação principal dele é Goethe. Bom, isso tudo nos ensina alguma coisa a falar sobre imagens e como elas conversam conosco. Primeiramente, elas se desaproximam de uma linguagem científica, de uma linguagem postular pronta, de uma linguagem, digamos assim, clara, e se aproxima de uma narrativa. Isso é uma perspectiva muito interessante. Pegando até um exemplo disso que está sendo escrito, que a gente está aqui conversando, recentemente há um vídeo que eu recomendo a vocês também assistirem ele, da Marielle Kellerman no canal dela do Lá Fora Podcast, aonde ela traz a obra esqueci o nome do autor agora, se alguém conseguir lembrar, por favor, me fale. Solomon Soror, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é o que escreveu a obra O Demônio do Meio-Dia. E dentro dessa obra, ali há uma investigação sobre a imagem. Ela é feita como uma investigação sobre a imagem. Imagem de quê? Bom, ali a premissa é de que parece que a depressão aparece melhor nas mulheres, por conta de diversos fatores. E o homem ali não aparece tanto. Só que o autor desconfia disso. E aí o que ele faz? Ele vai narrar. Quando
ele pergunta aos homens que sentem raiva, ódio, propiciam inclusive violências, tanto verbais quanto físicas, chega em casa e desconta as frustrações ali na família. Ele vai investigar, e quando essa pessoa começa a narrar o que acontece com ela, toda a sintomatologia do que está sendo descrito não é sobre raiva, aparece como um componente, aparece com esta figuração da raiva, para chegar como um personagem da depressão. A pessoa descreve-a, e ela não está descrevendo alguém que está com raiva, mas deprimida. Então, o que isso está nos indicando? O que nós estamos vendo em relação a isso? Que a imagem, ela só fala quando ela é bem narrada, quando nós damos voz à imagem. Quem iria desconfiar de que alguém que está com raiva poderia estar deprimido? É um cientista? Provavelmente não, pois um cientista iria pegar a sintomatologia da raiva e ficaria vendo a raiva e trataria a raiva. Trataria o ódio, trataria sei lá o que fosse mais. Mas alguém da literatura, inclusive, se não me engano, o próprio autor deste livro que eu acabei de citar aqui, que eu esqueci o nome dele, que é o Demônio do Meio-Dia, ele é um jornalista, ele é um homem das letras também. Ele não tem uma formação acadêmica científica. Olha que interessantíssimo isso. Isso entra também neste lugar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender alguma coisa, tá, pessoal? Me fale aqui como é que está sendo para vocês. Senão eu só vou falando aqui até surgir algum comentário, tá? Porque aqui, ó, no próximo parágrafo aqui do livro, né, na página 12 que eu tenho, que é da Verus Editora. Inclusive esse livro, infelizmente, ainda continua esgotado. Ele diz o seguinte aqui, ó: o Freud dessa entrevista revela mais sobre aquele mestre e, consequentemente, sobre o que a psicoterapia está realmente fazendo, do que revelam as elaborações da teoria freudiana. A psicanálise é um trabalho de narrações imaginativas no campo da poiesis, que significa simplesmente fabricação, e que entendo como fabricado pela imaginação em palavras. Nosso trabalho, o trabalho de terapeuta, de analista, pertence mais particularmente à retórica da poiesis, ou seja, o poder persuasivo de imaginar em palavras, uma habilidade de falar, ouvir, escrever e ler. Aqui o Hillman está sendo fundamental. Ele está trazendo o seguinte: se a gente quer conversar com as imagens, se quisermos fazer um trabalho sobre imagens e para as imagens, curar as nossas narrativas, curar a nossa memória, nós temos que deixar de lado a cura médica para entrarmos, então, na cura da fala, a cura do que está sendo escutado. Então, aqui, o terapeuta, o analista, é aquele que está atento ao que está sendo narrado. As imagens estão conversando não para esconder alguma coisa, mas para revelar alguma coisa dentro de outra. É uma virada de chave. Aqui tem uma pergunta aqui, da bruxa Amélie. O próprio Hillman também era da área de linguística, não era, Rhodes? Excelente, bem lembrado, tá, Amélie? Sim, o Hillman, ele não era psicólogo. O Hillman, ele era da área de letras. Inclusive, o próprio Hillman coloca isso, né? O sonho dele era ser escritor. E ele conseguiu realizar esse sonho dentro do campo da psicologia. E nem precisa dizer o quanto um casou bem com o outro.
Ele fez um ótimo casamento ali entre a psicologia e a literatura. Tanto é que tem vários livros, por exemplo, o livro de cozinhas do Dr. Freud, 100 anos de psicoterapia, entrevistas, que são livros que eles têm uma base mais de literatura do que de psicologia muitas vezes, mas tem uma psicologia lá dentro. O próprio Sonho no Mundo das Trevas, que citei aqui, é um livro que pode ser lido como um livro de literatura. Ele pode ser lido como um livro de mitologia, de literatura, de psicologia, pode ser lido como um romance, né, nesse sentido. Ele tem essas características, ele traz isso. Então, quando nós conversamos com imagens através da forma como a gente narra elas e da forma como elas são narradas. Isso é muito importante, porque é aí que mora a psicologia, é aí que mora a psicanálise, é aí que mora o inconsciente. Ela mora no campo da fantasia. A partir da concepção de que para tratar de alguma coisa eu tenho que vê-la claramente, eu tenho que estabelecer o que ela é, eu preciso de um conceito que abarque isso e que exclua dúvidas. Por isso que o Hillman ele tenta trabalhar muito menos com conceitos. Ele retira, deixa eu só tirar essa notificação aqui de ligação aqui no celular, pronto. Ele tenta trabalhar muito menos com conceitos, porque ele entende que os conceitos eles não estão mirando a psicologia. Eles estão mirando uma comunidade científica para ser aceito em palestra, para ser aplaudido lá em apresentação de mestrado e doutorado. Isso vale, bacana, mas isso pode não estar narrando o que é psique, isso pode não estar conversando com a psique, inclusive pode estar fazendo um trabalho contra a psique. Como? Pois bem, olha só, vou dar um exemplo fictício de um sonho. No sonho, vou inventar um sonho aqui, mas é um sonho básico. Isso acontece, geralmente alguém sonha com isso em algum momento da vida, ou com alguma coisa parecida com essa. Alguém sonha que, a casa está inundada, a casa que mora está inundada, a casa do cônjuge está inundada, ou pegando fogo, tanto faz. E a pessoa vai até esta casa a fim de salvar alguma coisa dentro dessa casa. Salvar um livro, salvar um cachorro, salvar o cônjuge, salvar os filhos, por aí vai. Algo interessante é o seguinte: quando se narra este sonho e quando vai se fazendo um trabalho sobre o imaginal, o que se percebe? Que este ego onírico, quando ele se direciona para este lugar ali que está condenado de alguma maneira, que está sendo transformado, destruído, o que se ela tenta salvar é aquilo que ela imagina que a salvará. É aquilo que ela coloca que isso daqui é necessário para mim. Então, qual que é uma premissa interessante em relação a conversar com imagens? A premissa da inversão. É que eu não trouxe o livro hoje aqui do Hillman, mas no Sonho no Mundo das Trevas, o título original dele chama-se The Dreams and the Underworld. Under, o mundo de baixo, o mundo ao contrário, e por aí vai. E olha que interessante, ele é um livro que é muito importante que se leia ele também, se possível for, apesar da tradução dele ser muito bem feita, mas ele tem muitas jogadas, ele usa muita de metalinguagem ali, inclusive nas sacadas que ele tem. Então é um livro sobre Underworld, não é sobre o mundo, mas é sobre aquilo que está fora do mundo, Underworld. E aí ele coloca ali
acho que no primeiro ou segundo capítulo do livro, acho que até no primeiro, é um momento bem inicial do livro, que ele coloca o seguinte, que na cultura e mitologia egípcia antiga, os sonhos eram vistos como se as pessoas do sonho estão andando andando no teto, estão com os pés no teto, estão invertidas. Só que dentro da palavra, a palavra em inglês que ele utiliza para ver bem essa sacada, para ter uma sacada fantástica em relação a isso, é que quando alguma coisa torna esse sonho ou aparece no sonho, e isso é visto de uma forma invertida, no inglês é understand, né? Está em pé ao contrário, se fosse fazer uma tradução ultraliteral. Mas understand é o que nós traduzimos para o português como sendo compreendi, compreensão, entendimento. Agora eu saquei. O understand é entendi. Agora eu sei. Então, essa é a prática para conversar com imagens. Tem alguma coisa semelhante acontecendo do outro lado. E não é fácil, né, narrar esse outro lado, porque o que o Hillman também traz dentro deste livro aqui? Para se trabalhar com imagens e você afetar essas imagens, elas também têm que ter o mesmo valor convincente daquilo que fez com que elas se tornassem o que são hoje. Alguma coisa só muda, só é compreendida quando aquilo que tem, essa nova compreensão tem um valor semelhante à compreensão que continua em vigência. Ou seja, a gente não vai deixar de entender alguma coisa. A gente vai acrescentar uma coisa ao que já entende. Claro que isso precisa passar por um processo de deformação, mas essa inversão não é uma deformação que anula, que retira uma coisa para colocar uma outra no lugar apenas. Mas ela traz um sentido outro à mesma coisa, só que ela só, digamos assim, reorganiza os personagens. Ela tira um personagem e coloca outro de lugar. Ela faz com que outras coisas também narrem. Este livro, Ficções que Curam, faz isso muito bem. Inclusive, ele tem exemplos aqui clínicos muito interessantes de como ele faz isso. Então, é uma baita de uma recomendação. E aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, comentário, sugestão, mas deixa eu ver aqui onde eu continuo aqui para a gente conversar com as imagens. Isso aqui eu já falei bastante. Acho que isso aqui eu não vou ficar não, senão eu vou ficar chovendo no molhado. Aqui, Aqui acho que conversa um pouquinho com o que eu estou trazendo aqui para a gente conversar aqui, Na página 14, aqui, aqui ele vai falar no meio-fim no primeiro parágrafo aqui que tem na página. Sua psicanálise, a psicanálise do Freud, não poderia fazer maiores avanços no mundo da medicina a menos que pudesse encontrar a forma adequada de narrar, que transmitisse convicção, senão a substância do empirismo médico. Ou seja, ele está colocando aqui, a linguagem que o Freud utilizou foi necessária para entrar aonde a psicanálise não entraria se ela fosse, digamos assim, entre aspas, pura. Se ela fosse pura literatura, ela não entraria, ela não seria considerada séria na época do Freud. Então, por isso ele veste
a máscara do médico, porque é esta máscara que o dá poder para entrar com a sua ficção. Freud misturou os dois, o médico e o escritor, porque estava envolvido em ambos ao mesmo tempo, ficção e história de caso. E, desde então, na história do nosso campo, são inseparáveis. Nossas histórias de caso são um jeito de escrevermos ficções. Isso aqui é fantástico. Aqui ele já está invertendo. Aqui o Hillman utiliza-se muito dessa ferramenta de, vamos ver as coisas de uma outra forma, vamos inverter a lógica aqui, porque a gente está só numa lógica muito linear. Se a gente inverte a lógica, a gente consegue achar a lógica da alma ali, onde ela está aparecendo no não óbvio. Aqui, deixa eu ver mais o que tem aqui de interessante. Essa aqui também é bem interessante, ó. Tá, eu vou ler só alguns grifos que eu tenho aqui, ó. Vou só me orientar pelos grifos. Então eu vou ler da página 14 até a página 17. São poucos grifos. Por técnica, refiro-me a estilo como um procedimento deliberado, uma arte. E sigo a noção técnica de T.S. Eliot, que apresenta o escritor como um cientista frio, em vez de um louco alucinado. Isso é bem interessante aqui também. Aqui que eu estava comentando em relação a que tipo de ciência entra esse tipo de narrativa. A impossibilidade de outros especialistas verificarem os resultados, não uma transcrição literal, mas algo escrito a partir da conclusão da memória. As abreviações produzidas pela omissão da técnica, por exemplo, o que ele realmente faz ao tratar o caso. O Freud aqui, em relação a... Ele fala como o caso se desenvolveu e não como ele tratou. Uma história de caso, como prova empírica na ciência, teria de oferecer meios para a verificação pública. Não poderia ser meramente o registro da memória, a não ser que fosse considerada somente uma reminiscência casual. E toda a técnica terapêutica empregada, a principal omissão de Freud, teria de pertencer ao registro. Esperamos aprender exatamente o que o Dr. Freud fez. Só um minutinho. Engasguei. Pronto. Mas Freud nos relata somente de maneira obscura e parcial. Por quê? Diferente de Lacan, o Freud, ele entende, então, nesse sentido, que então não é algo arbitrário que ele faz de te renunciar à maneira como ele tratou, ele não dá o passo a passo de como ele tratou cada caso, porque ele tem mesmo uma frase assim, olha, cada um tem um estilo de jogar xadrez, você encontra o seu. Ele não está só falando de uma maneira do tipo, se virem. Ele está dizendo o seguinte, você precisa achar a forma como você narra, para poder também cuidar das palavras do outro que está narrando para você. Essa maneira de escutar sempre vai estar se referindo a como você escreve, a como você também ficciona a sua vida, a sua própria vida. É inseparável. Então, nós percebemos aqui que o Freud, ele nos joga no campo de nós precisamos tratar primeiramente as nossas ficções e não tratar as do outro. As nossas ficções, a maneira como a qual nós narramos, precisa ser elementar, precisa ser o básico. E aí sim aparece o outro como uma possibilidade de escuta. Então, a questão é, aprender a narrar é aprender a inverter a lógica das coisas, aprender a ver do outro lado,
aprender a ver o que este outro está falando sobre ele mesmo, e sobre a narrativa, e não sobre aquilo que ele quer mostrar. Eu quero mostrar que na verdade meu problema é que estou com raiva e tudo mais. Se você realmente escuta, você vai ver, que nem viu o autor lá do livro, o Demônio do Meio-Dia, que dentro dessa raiva não é sobre raiva. Talvez a raiva seja uma maneira de se tranquilizar que eu não estou doente, que eu não estou mal. E aí é por isso que o Hillman vai trazer como uma necessidade a patologização, porque ela resgata a alma nesse sentido, ela devolve aonde está a patologia, ela localiza. Então, mais 2 grifos que eu tenho aqui. Esse aqui é do escritor francês Alain, né? Se escreve assim. O ser humano tem 2 lados, apropriados para a história e ficção. Tudo que é observável no homem entra no domínio da história, mas seu lado romanciável ou romântico, roman como ficção, inclui as paixões puras, ou seja, os sonhos, as alegrias, os pesares e as autorreflexões que a educação ou a vergonha o fazem não mencionar. E expressar esse lado da natureza humana é uma das principais funções do romance. Nos duplos dilemas entre história e ficção, entre exterior e interior, Freud prestidigita aqui, a solução conciliatória que se torna seu estilo de caso e nosso novo gênero de escrita psicoterapêutica. Ele nos dá as paixões puras, os sonhos, as autorreflexões, mas faz isso do lado de fora, como um médico patologista de estruturas mórbidas, sua primeira vocação. Nós não penetramos no interior do caso como fazemos em um romance, simpatizando-se com Dora, mas permanecendo do lado de fora, desnudando tecidos, analisando com Freud. Então, aqui ele vai colocar que estilo de narrativa, inclusive o Freud entra, né? Então, o estilo de narrativa denuncia também como estas imagens estão sendo tratadas. Ou seja, o Freud, médico e escritor, estavam de uma certa maneira confundidos, né? Fundidos juntos, de uma certa forma. E uma hora um aparecia e o outro ali, eles se apareciam ali. Então, aqui o que o Hillman vai trazendo ao longo desse artigo, né, deste capítulo, é uma maneira de narrar mais almada, que para o Freud foi esta a necessidade para ele se tornar, e também para difundir a psicanálise, entrar nos meios científicos, mas tratá-la como um objeto científico positivista pode ser exatamente aquilo que o Freud estava sempre evitando que acontecesse, que é exatamente o expurgo, o tratamento de doenças que têm que ser erradicadas. Esse é o pensamento de um médico patologista, não de um escritor que está buscando o personagem e que interessante ele tem, o que o mantém ali, sendo quem ele é, da maneira como ele está sendo. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho hoje, né, estou terminando a live, da tratativa destas imagens. A forma como as narramos é a forma também como elas se apresentam. E uma maneira de vermos diferente é podendo inverter esta lógica e também trazer o outro lado, né? Tem aquele comercial antigo, é gostoso porque é crocante porque é tostines, ou é tostines porque é crocante. Então, esta pergunta mantém o paradoxo ali, né? E é isso o que o analista faz, porque aí a gente vai se orientando, não pelo caminho da resposta, mas pelo caminho de, isso daqui que para mim já estava bem consolidado, não era exatamente tudo o que eu pensava que fosse. Não é só isso, tem mais coisa aí no meio do caminho. Bom, pessoal, então essa foi a nossa live.
eu acho que eu vou só complementá-la ali, finalizá-la na próxima semana, vou ver ainda se há interesse nisso, mas agradeço, hoje não tivemos assim tanta interação, agradeço as pessoas aqui que deram boa noite, né, que interagiram, mas fiquem à vontade, tá, para fazerem comentários, dúvidas e sugestões nos próximos encontros, né, eu não cheguei a comentar isso no início da live, mas temos essa abertura. Eu agradeço muito a colaboração de vocês e nos vemos na próxima semana, tá, pessoal? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.